O orgulho é um câncer silencioso que ataca a alma, enfraquece o espírito humano. Nós estamos falando sobre o orgulho na mensagem anterior, em Provérbios. Percebemos que ninguém se acha orgulhoso até começar a ver o que Provérbios diz sobre o orgulho, que é um dos 7 pecados capitais. Essencialmente, o orgulho, na raiz, biblicamente falando, é o desejo de se colocar acima de Deus. Quer se tenha consciência disso ou não. Colocar-se acima de Deus na posição divina, me autopromovendo. Sabendo ou não, ao me autopromover, eu estou tentando me colocar acima de Deus, pois só Ele merece destaque. O orgulho é o desejo de se colocar acima da vontade de Deus, do querer de Deus. Quando? Quando eu dirijo a minha própria vida do meu jeito e não me importo com o que Deus diz. O orgulho acaba sendo, então, a galinha sob a qual todos os outros pecados são chocados. Nós vimos capítulo 30 de Provérbios, já na última mensagem, 4 características dessa ação cancerígena do orgulho na alma humana. A primeira, Provérbios 30, 11, há pessoas que amaldiçoam o próprio pai e que não bendizem a própria mãe. Primeira marca do orgulho é que o orgulhoso despreza autoridades. Nem mesmo pai e mãe têm algum valor para o orgulhoso. Ele despreza toda e qualquer autoridade. No versículo 12 do capítulo 30, há pessoas que são puras aos seus próprios olhos e que jamais foram lavadas da sua sujeira. Segunda marca do orgulho é a cegueira. O orgulhoso, ele é cego. Ele é cego com relação às suas próprias falhas, faltas e pecados. Ele se acha puro aos seus próprios olhos, sendo que a sua sujeira, a sujeira do seu pecado, continua ali. Isso é um sinal do orgulho. Terceiro sinal do orgulho, já vimos no versículo 13, há pessoas cujos olhos são arrogantes e que olham para os outros com desdém. A marca, a característica cancerígena do orgulho de superioridade, olhar os outros por cima, me achando sempre correto e os outros incorretos, me achando bom ou melhor e os outros piores ou errados. E a quarta característica do orgulho está no verso 14. Há pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas são facas para consumirem os aflitos da terra e os necessitados deste mundo. Crueldade. Crueldade nos relacionamentos. Quando somos cruéis com alguém, fazendo uma brincadeira que entristece, não nos sensibilizando com o sofrimento de alguém, não nos importando com como está o outro, essa crueldade é um sinal do nosso orgulho. Nós vimos que o estrago causado pelo orgulho, como o estrago do câncer, ele é terrível. Corrupção, conflito, chacota e castigo, é isso que o orgulho traz, é tudo que ganhamos com orgulho. Corrupção do quê? Do nosso caráter, a corrosão do caráter. Por quê? Porque a autoexaltação, o orgulho que se autoexalta, faz com que a gente se coloque numa posição de autonomia. A minha norma sou eu. Como eu sou exaltado, como eu sou bom, a minha palavra final sou eu mesmo, e isso é fatal. Quando a palavra final de qualquer ser humano é ele mesmo, é o que ele acha melhor, é a paixão que ele tem. Quando seguimos, seja qual for os nossos instintos, e quando isso é a palavra final, tragédia, desgraça, e o nosso caráter vai se corromper cada vez mais, e vamos cair em uma série de outros pecados. Corrupção. O orgulho traz conflito. Conflito de quê? De relacionamentos. É o orgulho a principal razão pela qual você e eu brigamos no nosso lar. É o orgulho que faz com que a gente tenha atritos no trabalho, na escola, na igreja. É o orgulho que tem causado brigas no campo missionário, mesmo entre missionários e pastores. Há atrito e boa parte ou todos esses atritos são causados pelo orgulho. Corrupção, conflito e chacota,
ou seja, vergonha, humilhação. É isso que o orgulho traz. O orgulho murcha a honra do orgulhoso. O que o orgulhoso mais teme, a humilhação, é o que ele mais recebe. O que o orgulhoso mais ama, que é ser exaltado, é o que ele menos recebe. É como diz o ditado, né? Quem vive de aplausos, morre de vaia. Quem vive buscando ser aplaudido, será vaiado. A chacota é mais uma recompensa do câncer do orgulho. E por último, já vimos, e o mais grave de todos, ainda que nenhum dos três anteriores aconteça, o quarto é fatal. A consequência do câncer do orgulho é o castigo divino, o fogo da fúria de Deus, é a queimada da justiça. Quem anda orgulhoso, quem vive com o nariz empinado, autoexaltando-se, sendo senhor de si mesmo, está caminhando numa rota de colisão com o castigo divino. Provérbios capítulo 16, versículo 5, diz exatamente isso. O Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso. É evidente que não ficará impune. Mas eu trago uma boa notícia, e esse é o ponto do meu sermão hoje. A boa notícia que eu trago hoje é que existe um tratamento. E eu estou chamando esse tratamento de quimioterapia espiritual. E é quimioterapia espiritual por quê? Porque é um tratamento severo, duro e agressivo. Mas é um tratamento poderoso que vai combater eficazmente a ação do orgulho e o estrago do orgulho, que vai nos livrar desse tumor, desse câncer e vai nos guiar para uma vida de verdadeira paz, honra e alegria. Olhando para o livro de Provérbios, nós vemos 4 antídotos, 4 remédios, 4 sessões de quimioterapia espiritual para o orgulho. E o primeiro antídoto desses 4 é que você escolha, decida ser humilde. A primeira sessão de quimioterapia contra o orgulho é você escolher ser humilde ao invés de orgulhoso. Esse é o primeiro passo. Essa escolha consciente. Eu preciso tratar o orgulho na minha vida. E se você ainda não tomou essa decisão, é porque você ainda está acometido por esse câncer e não sabe. E esse é o pior cenário possível. Antes de iniciar uma quimioterapia no corpo, é preciso reconhecer que existe um tumor ali. E esse reconhecimento não é sinal de fraqueza, é sinal de força. Provérbios capítulo 16, versículo 19 diz: melhor é ser humilde de espírito com os humildes que repartir o despojo com os orgulhosos. Esse versículo, na verdade, nos coloca numa posição de decisão. O que você quer para você? Tome uma decisão. Escolha o correto, a humildade. Essa é a primeira sessão de tratamento espiritual para o orgulho. Você entender que você ser milionário, ser famoso, mas orgulhoso, não vale de nada. Diante da riqueza de ser uma pessoa humilde, ainda que você seja pobre, desconhecido, ser humilde, aí está a verdadeira riqueza. A condição humana mais miserável não é ganhar 1, 2 salários mínimos. A condição humana mais cansativa não é carregar 2, 3 sacos de cimento nas costas todo dia. A condição humana mais miserável e cansativa é a condição de orgulho. É lutar porque eu preciso ser reconhecido. É buscar a atenção das pessoas, porque isso é lutar por uma ilusão. Porque o reconhecimento humano é uma ilusão. A atenção que recebemos é uma ilusão. Então o orgulho é como que uma doença autoimune que a gente ataca a nossa própria alma. E é um estado de guerra contra os outros e com o Criador. E no orgulho nos colocamos numa rota de colisão contra uma muralha. Uma muralha que não importa a força com a qual você atinge essa muralha, não importa o quão disposto você esteja a derrubar essa muralha, quanto mais forte você correr em direção a essa muralha,
do orgulho e colidir contra ela, pior será o estrago, porque Deus estabeleceu esta muralha, esse desfecho. Ele disse: eu vou abater os orgulhosos, eu vou derrubar os orgulhosos e vou elevar os humildes. Então, é preciso tomar a decisão. Você já tomou essa decisão? Eu preciso aprender a ser humilde na minha casa. Eu preciso ser uma pessoa humilde nas redes sociais. Eu preciso aprender a ser humilde na maneira como converso com os meus familiares, com o meu patrão, com os meus empregados. O orgulho é uma condição de rebelião contra esta ordem que Deus estabeleceu. E que ordem que Deus estabeleceu? Ele está acima de tudo e todos. Só ele ocupa a posição de ser glorificado. Ele diz: minha é a glória e eu não reparto com ninguém. Portanto, quando eu quero, de forma consciente ou não, me colocar em destaque, eu estou tentando me colocar acima da posição que só Deus ocupa. O desejo de estar acima de todos foi o que moveu quem? Satanás. Foi o desejo de estar acima que moveu Satanás e marcou a rebelião do diabo que causou a sua queda, com milhares e milhares de anjos que são demônios, e eles têm infestado o orgulho entre os seres humanos. E você sabe qual é o lema de Satanás desde então? A frase-chave do diabo é a seguinte: eu prefiro reinar no inferno do que servir no céu. Servir um Deus no céu? Não, eu quero ser Deus, nem que o meu lugar seja o inferno. E ele prefere reinar no inferno do que servir no céu. Ele não fez essa decisão e nunca fará. A humildade, em contraste com isso, é um convite ao descanso. A humildade é o bem mais precioso que uma pessoa pode ter. Porque o humilde, ele renuncia a uma busca maluca, uma corrida de ratos. O humilde renuncia à necessidade de ser reconhecido pelos outros, admirado. E ele aprende a dar preferência aos outros através de serviço amoroso e sacrificial. E esse foi o caminho que Jesus seguiu. Esse foi o jeito de viver que Jesus escolheu ter. Então, primeiro remédio contra o orgulho, esse câncer, a primeira sessão de quimioterapia é: decida ser humilde. Você está disposto a esse tratamento? Tome essa decisão. E aí a gente avança para a segunda sessão de quimioterapia de Provérbios para tratamento do orgulho. E esse tratamento radical e severo eu chamo de sufoque o seu orgulho. Não basta decidir ser humilde, o orgulho vai continuar ali. A partir do momento que você decidiu ser humilde ao invés de orgulhoso, você precisa começar a sufocar o orgulho. Como? O que é que sufoca o orgulho? O que é que sufoca o orgulho? O temor de Deus. Temor não como um medo paralisante de Deus, mas uma profunda e amorosa reverência a Deus, que nos faz olhar para o alto e perceber a sua majestade. E aí o que isso gera em nós? Um contraste. Opa, esse Deus majestoso, criador, soberano, autoexistente, autossuficiente, diante dele, eu sou pequenininho. O quanto cantamos nessa noite canções falando da grandeza desse Deus. Cantamos e a maneira pela qual somos convidados a nos achegar a esse Deus, qual é? De que maneira somos atraídos a Deus? É interessante, para e pensa. Essa semana eu estava conversando com um camarada e ele disse para mim que ele foi conhecer todas as igrejas, católica, universal, igreja evangélica. E ele disse assim: a igreja que eu mais gostei foi a Seixonoye. Por quê? Eu perguntei. Porque na igreja, na Seixonoye, eles ensinam o que eu acredito. Você é uma boa pessoa, faz o bem e pronto.
Então, este camarada está sendo gentilmente atraído por uma religião que diz assim: palmas para você, você é bom, venha. Como que Deus nos chamou? Batendo palmas para nós, dizendo: oh, você é fantástico. Pela cruz me chamou e gentilmente me atraiu. O que significa isso? O que significa Deus nos chamar pela cruz? Significa que um castigo horrendo, horrível, um castigo severo, sanguinário, um castigo brutal, precisou ser aplicado num cordeiro substituto, santo e perfeito, para que eu pudesse ser limpo, perdoado e salvo. Diante desse Deus, eu sou pequenininho, eu sou miserável. Esse é o temor que sufoca todo orgulho. Provérbios capítulo 15, versículo 33 diz: o temor do Senhor é a instrução na sabedoria. E aí, o mesmo provérbio diz: a humildade precede a honra. Como é que eu sou instruído na sabedoria? No temor do Senhor, temendo o Senhor. E aí a humildade vai preceder a honra, vai vir antes da honra. Veja que esse provérbio está conectando o temor do Senhor com a humildade. Amar a Deus acima de todas as coisas e levar os mandamentos de Deus a sério me leva a crescer em sabedoria humilde, de alguém pequeno e frágil, pecador, miserável, adotado como filho sem mérito algum. E quando esta luz de Deus invade a alma, e não a mensagem religiosa que diz: olha, faça o bem porque você é bom, e aí você estará cumprindo o seu papel, não. Isso é a falsa luz do diabo. A Bíblia diz que o diabo se disfarça de anjo de luz, e esse é o melhor disfarce. É o diabo dizendo: você é bom. Essa é a escuridão do diabo disfarçada de luz. Você é capaz de fazer o bem. Isso é escuridão. A luz de Deus invadindo a alma, a luz do perdão, da graça, de um Deus grande e de um ser humano pequeno, frágil e pecador. Essa luz ataca as células cancerígenas do orgulho. E essas células cancerígenas murcham e morrem. Por quê? Porque eu me coloco na condição de autossubmissão. Lembra que o orgulho é uma autoexaltação. Eu decido me submeter, eu me autossubmeto. O que se autoexalta é norma para si mesmo. Eu sou bom, eu sou grande, eu sou fantástico, então eu cuido da minha vida. Quem se humilha diz: não, eu não sou a minha norma, não sou eu quem dirige os meus passos. Não é o que eu penso, não é o que eu sinto, não é nenhum impulso, não é nada em mim que coordena a minha vida. Eu me rendo como escravo à autoridade única do Senhor Jesus Cristo. Então, a auto-humilhação me leva à teonomia, à norma divina. E a norma divina é tudo de bom. É vida plena. É vida que faz sentido. Sufocando o orgulho. E é isso que sufoca. Esse é o segundo antídoto, a segunda sessão de quimioterapia espiritual contra o orgulho. Eu vou sufocá-lo temendo o Senhor. E aí o temor de Deus nos liberta dessa obsessão por nós mesmos e nos convence de que a verdadeira honra é somente dele, e Cristo decidiu isso. E quando Cristo decidiu isso, Filipenses capítulo 2, versículo 3, nos chama a uma vida humilde como a de Cristo. Filipenses 2, 3 diz: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Veja toda a terminologia de orgulho e humildade aqui. Quem é superior? Os outros. O que eu faço por interesse pessoal, por vaidade? Nada. Eu faço tudo por humildade, considerando os outros superiores, importantes.
É o que eu tenho em vista, que interesses eu tenho em vista, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os interesses dos outros. E aí, olha que bonito como Paulo conecta um mandamento tão prático à realidade maior do Evangelho, no versículo 5. Tenham em vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus. Ele vai dizer assim: dá preferência para o outro, que foi o que Jesus fez. Mesmo existindo na forma de Deus. Eis aqui o Evangelho, eis aqui a verdade central da nossa vida, da nossa igreja, da Bíblia e do universo. Esta é a realidade central. O Deus Filho eterno não considerou que o ser Deus, ser igual a Deus, fosse algo que deveria ser retido. Pelo contrário, ele se esvaziou. E esse se esvaziou do versículo 7 é seguido de uma série de ações de Cristo que nós temos narradas em Mateus, Marcos, Lucas e João. Leia os evangelhos, você verá o que aconteceu com ele quando ele se esvazia, quando ele desce do trono sem deixar de ser rei, quando ele desce da glória divina sem deixar de ser Deus, ele se esvazia. Ele nasce de forma humilde, ele vive de forma humilde, ele é tratado com injustiça, ele é pregado numa cruz, castigado e açoitado injustamente, morto pelos nossos pecados, ressurreto para a nossa salvação. E isso traz a verdadeira honra e glória. Jesus obteve a máxima grandeza do universo na sua fraqueza, sofrimento e morte na cruz. Então, para você e para mim também, a humildade é a única maneira de sair da insensatez e receber honra. Como que essa humildade vem? Temendo a Deus. Ele é grande, eu sou pequeno. Ele é poderoso, eu sou frágil. Ele é santo, eu sou pecador. Ele é gracioso, eu só recebo da sua graça. Jesus, como exemplo para nós de humildade, nunca tratou ninguém com desprezo. Ele valorizou as prostitutas e pecadores, olhou com compaixão para a miséria humana, entregou a sua própria vida em sacrifício pelos nossos pecados. Ele é o nosso sumo sacerdote que se compadece das nossas dores. Ande no caminho do temor do Senhor. Esse tratamento é um remédio poderoso para sufocar o orgulho de querer ser o primeiro, de querer ser aplaudido, o orgulho de querer ter razão, de estar sempre certo, de fazer o que você acha melhor. Através do temor do Senhor, você se auto-esvazia como Cristo, renuncia a si mesmo, serve a Deus, ama e serve o próximo. E aí é aqui que vem sabor na vida. É aí que a vida começa a ficar saborosa. Há quem diga que a palavra sabedoria vem do latim sapio. E sápio dá origem à palavra sábio, mas também à palavra sabor. Então, mais do que um saber irrelevante, a sabedoria bíblica que se baseia no temor do Senhor é um saber saboroso. É desfrutar de sabor, saborear a vida. A vida é amarga, sem sabor, azeda, quando a gente fica querendo se exaltar, querendo ter razão, querendo impor a nossa opinião, querendo ditar as regras para nós mesmos. A vida fica totalmente amarga, azeda, dá vontade de vomitar a vida. E é assim que as pessoas estão, querendo vomitar a vida. Eu não aguento mais essa vida. É um vazio. Não vejo sentido. A vida está sem sabor. Por quê? Porque o sabor está no sábio. O sabor está na sabedoria de temer o Senhor. Ele é exaltado. Ele é quem dirige. Eu me coloco debaixo da sua autoridade e eu começo a saborear a vida. A visão de felicidade terrena dos nossos dias é a visão de, bom, felicidade é uma sensação de prazer que eu tenho. Ah, de pequenos bons momentos. A felicidade é viver pequenos bons momentos. Está na moda isso, né? Ah, felicidade é eu acumular boas recordações. Ah, que legal. Vou postar no Instagram uma foto legal e dizendo assim, colecionando memórias. Ah, que bonitinho. Ah, a felicidade é uma sensação de prazer sexual.
de prazer de performance esportiva, de prazer de me destacar profissionalmente, financeiramente. A visão de felicidade como sensações de prazer, dezenas de possibilidades. Leva ao orgulho como fonte de prazer e felicidade. Mas felicidade não é algo que se experimenta com sensações de prazer, e sim, felicidade é tender, inclinar-se ao propósito da minha existência. Não é uma sensação fútil, uma dose diária de prazer a cada dia. Não. A verdadeira felicidade é quando eu me inclino para a finalidade, a razão da minha existência. Qual a razão da minha existência? Temer a Deus e seguir a sua perfeita vontade. E o orgulho é atacado, imobilizado, destruído. Essa é a segunda sessão de quimioterapia espiritual contra o orgulho. Você sufocar o orgulho temendo ao Senhor. E quando você faz isso, quando você, primeiro, decide ser humilde ao invés de orgulhoso e começa a atacar o orgulho temendo a Deus, isso te leva à terceira sessão de quimioterapia espiritual contra o orgulho, que é você, então agora, temendo a Deus, você vai baixar as armas do orgulho. Sabia que o orgulho tem duas armas? O orgulhoso empunha duas armas. Não é uma espada, um escudo, uma faca, um martelo ou um machado, nem um arco e uma flecha. As duas armas do orgulho são, nessa mão, autoproteção e nessa mão, autopromoção. Na mão da autoproteção, o orgulhoso usa máscara, o orgulhoso aprende a se defender, o orgulhoso se esconde, discute, refuta. Na mão da autoproteção, o orgulhoso não aceita críticas. Esta arma é isso, autoproteção, eu me protejo. Na outra mão, o orgulhoso traz a autopromoção, que é o orgulhoso falar de si, o orgulhoso postar de si, o orgulhoso dizer que ele está certo, tentar mostrar ou dar a entender que ele vale a pena, que ele é bom. Baixe as armas do orgulho. Essa é a terceira sessão de quimioterapia. Chega de querer ficar impressionando os outros. Seja lá de qual maneira você tem feito para impressionar os outros. Pare de se defender e se promover o tempo todo. Quem te defende? Quem te promove? Quem é, segundo o apóstolo João, o nosso advogado? Quem é? Advogado. Jesus Cristo. E um advogado faz? Defende e promove. É Jesus quem nos defende. E ele não faz isso passando uma massa fina nos nossos pecados. Ele nos defende escancarando os nossos pecados e morrendo por eles. É Jesus que nos promove como filhos de Deus. Como? Ele não chega para Deus, o Pai, e diz assim: bom, olha, Deus, o Daniel, eu vim aqui promovê-lo como filho, porque ele erra aqui e acolá, mas ele está se esforçando. Ele é um bom pastor batista, está lá em Morungaba, desde 2012, 13 anos, aguentando aquele povo legal. Brincadeira. Ele está lá trabalhando naquela igreja. Olha, nunca deu nenhum escândalo. Certinho. Pega a Bíblia, lê a Bíblia para o povo. Não. Não é assim que Jesus Cristo nos promove. Jesus nos promove diante de Deus, dizendo o seguinte: olha, esse Daniel aí merece a condenação eterna. No entanto, o mérito de ser filho está em mim. Pai, olha para mim, eu o represento.
Eu, Jesus Cristo, com a minha vida perfeita, santa, meu sacrifício perfeito, santo, eu represento o Daniel. Você olhe para ele, Pai Celestial Todo-Poderoso, contando e contabilizando os meus méritos. Então, com base nos méritos de Jesus, eu sou promovido. Agora, eu sei disso, eu entendo isso, eu creio nisso. Obrigatoriamente eu tenho que baixar essas duas armas no meu dia a dia. Não faz sentido. Se o meu grande advogado é Jesus, que o sangue de Jesus já me livrou da penalidade do pecado, de quebrar a lei de Deus, se Jesus me faz perdoado e aceito, não há necessidade de autoproteção e autopromoção. Eu posso descansar na segurança que há em ser amado e aceito por Deus. Não importa que as pessoas pensam, não é necessário mais provar nada para minha esposa. Não é necessário mais dissimular nada para o meu marido, para os meus pais, para os meus colegas. Eu tenho um sumo sacerdote. É ele que me representa, é ele que me protege. Então a verdadeira grandeza está em servir. Ou seja, a quem eu protejo? Os outros. A quem eu promovo? Os outros. É isso que vemos em Marcos 10, 43 a 45. Quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Essa sessão de quimioterapia é indispensável e poderosa. Baixe as armas do orgulho no seu dia a dia, nas suas conversas, nas suas ações, nas suas posturas. Você não precisa se exaltar, você não precisa se defender, porque Jesus Cristo é o seu grande defensor, advogado e sumo sacerdote. Esse tratamento desse câncer do orgulho termina com a quarta sessão de quimioterapia. E é talvez extremamente difícil no dia a dia. Ela se chama, esse quarto antídoto se chama aceitar a correção. É uma sessão quimioterápica espiritual dificílima, mas poderosíssima. A correção vem para nós e é rebatida de que forma? Bom, primeiro, a gente evita a correção o máximo possível, na verdade. É o que a gente mais... Você vê o pastor, você acha que o pastor vai te dar bronca, você passa longe, né? Tá difícil o relacionamento conjugal ali, você fica meio distante, né? Não, vou ficar longe, porque tem coisa que eu não quero ouvir. Né? Evitar. Se não dá para evitar, muitos então preferem então ignorar. Já ouviu aquela expressão, né? Dá uma de João sem braço. O que significa dar uma de João sem braço? Você faz de conta que não é com você, né? Então, olha para o lado, ignora. Evita, ignora ou retruca. A pessoa tenta te corrigir, você começa a corrigi-la. Você bate boca. Você vê como um ataque contra você, você ainda tem as armas da autoproteção e da autopromoção, então você também ataca, porque você se sente atacado. Ou então você se defende, se justifica e se explica. Você quer tratar o orgulho? Decida aceitar ser corrigido. Submeta-se voluntariamente, continuamente a ser corrigido. Provérbios capítulo 13, versículo 18 diz: pobreza e vergonha sobrevêm ao que rejeita a instrução. Olha o que o provérbio nos chama a fazer aqui. A pobreza e a vergonha sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que aceita a repreensão será honrado. O que é que o orgulhoso busca? Honra. O que ele recebe?
desonra, chacota. Ele busca aplauso e recebe vaia. Mas o humilde não. Ao aceitar ser corrigido, ao aceitar a repreensão, ele será honrado. O humilde, ele vê a correção como um bom remédio que ele precisa tomar. Tem um camarada chamado Timothy James McVeigh. Ele foi um terrorista. Ele praticou um atentado em Oklahoma, nos Estados Unidos, no ano de 1995. Alguns vão se lembrar disso. Esse atentado resultou na morte de 168 pessoas e mais de 650 feridos. Claro que ele foi condenado à morte com uma injeção letal. Ele foi amarrado lá a uma cama no ano de 2001, numa sala envidraçada, e 24 pessoas estavam acompanhando esse momento, essa aplicação dessa execução. Ali havia repórteres, testemunhas do fato, pessoas que sobreviveram ao atentado e parentes das pessoas que morreram, e convidados do próprio Timothy. Até o fim, essas pessoas que acompanharam viram que este homem não demonstrou o menor sinal de arrependimento. As últimas palavras desse homem foram: leio, minha cabeça está ensanguentada, mas eu não a baixei. Sou o senhor do meu destino, sou o capitão de minha alma. Eu trago esse exemplo descomunal de arrogância para destacar o valor de sermos corrigidos. A honra que eu busco com a soberba, eu só alcanço com a verdadeira humildade. E a humildade prática, a disciplina formativa. Disciplina formativa. Nós precisamos nos formar na escola da vida. E essa disciplina formativa vem através da repreensão e da correção. Temos que submeter o nosso ego aos outros. Um líder espiritual existe na sua igreja para que você seja corrigido. Teu cônjuge existe também para formar o teu caráter através de repreensões. Amigos piedosos servem para isso. Então, se eu quero vencer o orgulho, eu preciso deste antídoto, deste quarto antídoto, quarta sessão de quimioterapia espiritual, aceitar ser corrigido. Acatar o que me dizem, me abrir, colocar em prática, crítica, o conselho. O sábio admite erros, está disposto a mudar. Ele não sente necessidade de provar que é bom ou que é melhor. Ele não precisa ter a palavra final. Na verdade, o sábio, ele ama elogios? Não. O sábio ama conselhos. Ele valoriza críticas. O sábio valoriza crítica. Porque tapinha nas costas e aplauso não nos edificam em nada. Pelo contrário, tapinha nas costas e parabéns para você só enaltecem o nosso orgulho e nos tornam ainda mais infiéis, cegos, fracos, errantes. É aquele cutucão duro, é aquela palavra dura, é aquele, ei, toma cuidado, que nos livra de enrascadas e nos faz crescer. E por isso esse é um antídoto necessário para vencermos o orgulho. Aprendemos a ser corrigidos. O arrogante briga, o sábio aprende. Aceite de bom grado as autoridades em sua vida. Aceite. Existem autoridades na sua vida, elas são espirituais. O que significa espirituais? Não são entidades espirituais. Não são anjos, seres espirituais. Autoridades espirituais são pessoas em posição de autoridade na sua vida que Deus permitiu.
Quem são as pessoas que estão em autoridade na sua vida? Eu já disse, repito, cônjuge, pai, chefe, patrão, professor, irmão em Cristo. São autoridades espirituais para você enxergar, admitir e abandonar pecados e erros. Trabalham na sua vida para te tornar sábio, desde que você esteja disposto a ouvir e aceitar suas orientações. Aqui está, meus irmãos, um resumo então do que discutimos e vimos em Provérbios nessa noite. Mortificar o orgulho requer essas quatro sessões de quimioterapia espiritual. Tem que ser contínuo. Até quando é esse tratamento? Esse câncer está em nós até o dia que o Senhor Jesus nos levar para a glória. Não tem jeito. Não vai chegar o dia que você vai dizer, bom, eu estou aqui na terra, não sou mais orgulhoso. Quando você disser, não sou mais orgulhoso, é quando você estará sendo mais orgulhoso. O orgulho nos acompanha e essa quimioterapia tem que ser aplicada. Quando Jesus nos levar, então seremos curados do orgulho. O orgulho será extirpado com todos os outros pecados. Até lá, escolha a humildade ao invés do orgulho. Sufoque o orgulho com o temor do Senhor. Renda-se, baixe as armas da autopromoção e da autoproteção. E aceite ser corrigido. E assim você abrirá espaço para uma vida plena e o propósito de Deus vai florescer em você. Meus irmãos, eu queria convidar toda a igreja a um momento de resposta em oração agora, essa palavra que nós ouvimos, com algo muito simples, algo que resume tudo que vimos aqui na palavra do nosso Deus. O apóstolo Paulo, lá na carta aos Gálatas, ele diz assim, ele que sempre se orgulhou do seu farisaísmo, das suas boas obras, da sua inteligência, da sua retórica, quando ele ainda era Saulo, ele se vangloriava de cumprir a lei. Mas quando ele caiu do cavalo, deixou de ser Saulo, se tornou Paulo, se tornou um seguidor de Jesus, um andante pelo caminho de Jesus, quando isso aconteceu, ele escreve aos Gálatas, no final da carta, o seguinte: longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não me glorio mais em mim. Isso é o que o orgulhoso faz. Eu creio que, de tudo que vimos hoje aqui, uma palavra com 4 letras resume como superar o orgulho. Essa palavra é cruz. Longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está falando? Eu não comemoro mais nada. Eu não me orgulho de mais nada. Eu não valorizo mais nada. Nada mais para mim é fantástico, a não ser a cruz do Senhor Jesus Cristo. Porque ali o meu pecado foi castigado. Ali o meu pecado foi salvo. Ali eu passei de condenado para filho, de culpado para absolvido, de perdido para encontrado e salvo. Você pode cantar isso agora em resposta ao que o Senhor trouxe ao teu coração nessa noite. Esse hino diz: sim, na cruz sempre me glorio. É isso que precisa esmagar o orgulho do nosso coração. Eu gostaria de convidar você a ficar de pé, fazer uma oração comigo e então cantar essa canção. Sim, na cruz, sempre me glorio. Senhor, aqui estamos, ó Deus, nos desarmando de nós mesmos, das nossas futilidades, dos nossos enganos, da nossa falsa virtude, da nossa falsa meritocracia. Não somos nada diante do Senhor a não ser pecadores amados. Nós tiramos as nossas máscaras e mostramos a realidade de quem somos para que o Senhor nos amasse, nos perdoasse. Portanto, desistimos de viver orgulhosamente e queremos viver humildemente.
Nós amamos a mensagem da cruz. Bendito seja o Senhor, o nosso Salvador. Amém.